Cartag delenga est. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartaginem F delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 48º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o estupefato Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Agora saudação à nossa tetrarca. Nosso imperador Maximus Nicolas Prandi, nossos co-imperadores Lucas Prandi e César Casolari, o nosso primeiro senador, ele, Danilo Oliveira, e uma menção honrosa que é o nosso segundo senador, Álvaro Desidério, que, apesar de não estar na nossa tetrarca, aumentou sua contribuição e merece aqui uma segunda menção honrosa. E para vocês, meus amigos, que não estão contribuindo financeiramente ainda com a gente, por favor, faça, e se não der, tudo bem, mas deixa comentário nos agregadores, nas redes sociais, conta pros amiguinhos, isso nos ajuda muito. Passando agora, vamos recapitular. Semana passada vimos a trajetória de Caio Graco, o irmão mais novo de Tibério Graco, que também busca uma agenda reformista, uma agenda popular, uma agenda justa, onde ele quer distribuir melhor as terras, as rendas e os direitos dos populares, e a classe média está cada vez menor, onde a concentração de riqueza nas mãos de poucos senadores e poucas famílias está cada vez mais absurda. Ele, apesar de ter causa justa, tinha métodos não ortodoxos, não tradicionais, e não ligava muito para as tradições, forçava as leis romanas ao limite, e como seu irmão, acaba encontrando um fim trágico e morre. Não foi assassinado, mas se mata para evitar de ser assassinado. Bom, passando para o capítulo de hoje. Roma nua e crua. Conheceremos outro líder popular, mas esse vai ascender muito mais alto que os Gracos. Ele é o Mário. It's me, Mario! Hello! O Mário, não aquele que se esconde atrás do armário. Esse é o Mário que vai reformar os exércitos romanos e transformar na maior máquina de guerra que o mundo já viu, ou que o mundo antigo já viu. Ele, apesar de origem plebeia, vai ser cônsul 7 vezes, 5 delas em sequência. Ó que os Gracos morreram ali, o Tibério tentando se reeleger uma vez para tribuno. Ele vai ser logo 5 vezes reeleito, e com a anuência do Senado, porque Roma vai estar encarando uma crise existencial, um ataque externo que realmente pode destruir Roma, e só Mário consegue, com o seu talento e com a sua proeza militar, parar essa ameaça. Isso a gente vê no episódio que vem, mas já dá para ter uma noção do tamanho da importância dessa figura. Ele vai fazer um nome não só resolvendo uma, mas 2 guerras que se estendiam por longos anos e que não pareciam ter soluções. São guerras bem diferentes, uma não é uma guerra existencial, mas exército romano e cônsul atrás de cônsul não conseguem pôr um fim nela, e o nosso Marião vai dar um jeito, e por isso vai ascender e conseguir tanta moral para implementar reformas nos sistemas onde a gente já viu que a velha guarda, a elite tradicional se opõe a qualquer tipo de reforma, mas o Marião vai reformar tudo e vai ficar sendo reeleito com a anuência do Senado, porque só ele para dar jeito nisso.
Então vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. Caio Mário nasce em 157 a.C. na cidade de Arpino, uma cidade ali na região do Lácio, dos povos latinos, que tinha sido incorporado à República Romana como um estado cliente desde o século IV a.C., mas eles só conseguem direitos de cidadania, eles já integram a República Romana, mas eles não tinham direitos a votos só em 188 a.C., uns 30 anos antes do Mário nascer, que a cidade vai conseguir o seu sufrágio completo e ter direito a voto e realmente ser cidadãos romanos de carteirinha. Bom, ele nasce nessa cidade. O Plutarco, né, que é uma das nossas fontes aqui, diz que ele era de uma origem humilde, que seu pai era um pequeno fazendeiro. Isso os historiadores acreditam que seja uma bela Mentira! porque apesar dele vir de origem plebeia, como a gente já viu aí, já existiam muitos plebeus ricos, comerciantes, fazendeiros. Então acredita-se que a sua família tinha influência e dinheiro, que não fosse um pequeno fazendeiro, mas alguém que no mínimo ali de médio porte, uma classe média alta, digamos assim. Rola uma lenda na sua infância que Mário encontra um ninho de águia com 7 filhotinhos lá dentro, não sei se pintinhos, como é que chama, aguinhas, e as águias eram um animal sagrado para os romanos. A águia representava Júpiter ou alguma coisa assim. Mitologia não é minha especialidade, mas a águia era um animal ligado a Júpiter, e isso fica como um presságio do que está por vir, de alguém predestinado. Mas também acredita-se que essa história das 7 águias seja um migué que o Marião inventou lá pra frente, que quando ele só aparece essa história quando ele vai concorrer a 7ª vez para cônsul, e é meio, eu vi 7 águias ali, é o meu destino, vocês não vão mexer com Júpiter e não me eleger cônsul pela 7ª vez, né? Então assim, tá aí a lenda, se é verdade ninguém sabe, mas o destino vai ser concluído, seja fantasiado, inventado ou não, ele vai conseguir ser 7 vezes cônsul, igualando as 7 aguinhas que ele viu no ninho. Olha que profético. Facciamo snobis ingresso e Bruno Prandi podcast Romano e Crua. Bom, passadas essas lendas, vamos ver realmente o que acontece quando ele vai para a vida pública, né? Então, o primeiro ano que ele aparece aí nos registros romanos, assumindo algum cargo de importância, vai ser no ano 120 a.C., um ano após a morte de Caio Graco. Ele já vai assumir como um tribuno da plebe, o mesmo cargo que Caio Graco e seu irmão Tibério Graco ocuparam, né? Ele vai conseguir se eleger com a ajuda de Quinto Metelo. E a família dos Mários, o clã dos Mários, eles eram, como posso dizer, clientes dos Metelo, né? Que era uma família já muito mais influente, com muito mais história, uma família patrícia, aristocrática. E para você ser um cliente importante de um patrício, você também tinha que ter alguma importância, né? Daí também a história de que ele era um simples fazendeiro, um fazendeiro humilde, não cola. Mas com a ajuda do seu patrono, ele vai se eleger tribuno da plebe no ano 120 a.C., mas Marião tinha ambições próprias e, como era o costume da época dos clientes votarem aos interesses dos seus patronos, independente de ser o seu interesse ou não, o Marião vai quebrar com essa tradição, vamos chamar assim, e vai aprovar leis que vão contra os interesses dos metelos, e aí vai até causar um racha nessa relação. As leis que o Mário ajuda a aprovar e causam a ira do metelo são 2 anseios populares que estavam ali em voga na época. A primeira lei é a Lex Tabellaria, que fazia com que os corredores de votação fossem mais estreitos para impedir o assédio ou os jagunços, patrícios, né, forçarem na porrada o pessoal a votar como eles querem, votar nos candidatos deles. Então isso era uma coisa que ocorria com frequência, às vezes era não só na violência, mas, né, o cara ficava de olho lá em quem se ia votar ou botava uma pressão. Então isso era uma lei que estava ali em voga com os populares e que é contra os interesses dos patrícios e
do seu patrono. Então essa luta, né, para fazer seu nome independente do seu patrono não vai dar muito certo no começo, porque tem o apoio do seu patrono, apesar dele já ter, né, um histórico de soldado, de ser um soldado super bom, de ser um ótimo guerreiro, um ótimo comandante, não vai ser o suficiente e a sua carreira política dá uma estagnada. Então ele vai tentar se eleger por mais 3 vezes a cargos públicos e não vai conseguir. Só vai conseguir se reeleger então como pretor no ano de 116 a.C., né? Ele vai ser acusado de fraude nessas eleições, vai rolar até um julgamento aí, mas ele consegue se safar dessa acusação e assumir seu cargo. Ele vai ser enviado para a Espanha, onde lá tá tendo rebeliões de tribos non-stop, né? Eles nunca param ali na Espanha, vai ser um dos últimos territórios a ser completamente pacificado pelos romanos, apesar de ser um dos primeiros a serem incluídos na República, né? Fora da Itália. Bom, mas ele tem lá, posso dizer, um recorde, um bom desempenho ali, se dá bem, faz seu nome, né? Como soldado, como comandante, mas nada demais, nada que o eleve lá nas estrelas, mas é mais um passinho pra frente que ele dá aí e vai aumentando a sua fama de bom guerreiro, de bom soldado, de bom comandante. No ano 110 a.C., ele vai casar com Júlia Maior. Quero um amor maior. Ela é tia de um tal de Júlio César, aí que vai aparecer mais pra frente, um personagem sem muita importância, né, na nossa história. Explicar o inexplicável é muito complicado. Não. Na história romana. Bom, o clã dos Júlios já era um clã patrício, um clã aristocrático, né, só que ele era, assim, um pequeno, digamos assim, não pequeno, mas não tava de pouca importância se comparar com os Cláudios, os Fábios, os Metelos, os Marcelos, tinham outros clãs muito acima dos Júlios, né? Durante o século passado todo eles elegeram apenas um cônsul, né? Que era o jeito da aristocracia medir, era quantos cônsuls sua família teve na última década, nos últimos 50 anos, e os Júlios ali tinham um para apontar nos últimos 50, 100 anos, então eram assim um aristocrata menor, uma família das menos importantes dos patrícios, mas eram patrícios, né? E o Marion vai conseguir casar com a aristocracia, e isso vai abrir muitas portas para ele. Ele até vai se reconciliar com os Metelos, agora ele estava lá, né? Apesar de que o título, né, de patrício era só homem que poderia passar, então se você tinha um pai patrício, você seria patrício. Se você tinha uma mãe patrícia, mas um pai plebeu, você seria plebeu, né? E vai ser o caso. Mas as famílias ligadas por sangue com patrícios também tinham muito mais chances e muito mais conexões. E parece aí que essa ligação com o Július vai ser de suma importância na carreira e na ascensão do nosso Marion. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. It's me, Mario! Mas, por outro lado, né, é mais um golpe naquele papinho de origem humilde, porque para um patrício mesmo, né, casar alguma filha, alguma mulher com um plebeu, ele já tinha que ser alguém, no mínimo, muito rico, ou alguém que já tem muita influência e muito poder em Roma. A gente viu que os Gracos, né, o Tibão, o pai do Tibério e do Graco, ele casa com a filha do Cipião africano, mesmo sendo plebeu, mas o cara já foi cônsul 2 vezes, já tinha tido 2 triunfos, então assim, era um plebeu, mas o cara tava lá em cima. E o Mário ainda não tinha conquistado nada demais e já conseguiu casar com uma patrícia, indicava, né, que ele tinha uma família muito influente, apesar de plebeia. E o papinho de, tipo Donald Trump falando que se fez sozinho na vida, né, que o pai dele só deu um pequeno empréstimo pra ele. Sei, conta outra. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Bom, conhecemos a origem e os primeiros passos da vida política aí do Marion, mas isso não é o que deixou ele famoso e não teve nada de relevante até então, apesar de, né, já estar andando aí no seu Cursus Honorum, mas nada que o distingua de outros romanos que estão no Cursus Honorum também. Ele vai fazer seu nome porque ele vai solucionar 2 guerras que pareciam sem solução. Uma era um ex-cliente romano que começa
começa a dar trabalho, que é o que a gente vai entrar nessa semana, e a outra vai ser quando os romanos começam as tretas com os germânicos, com as tribos germânicas, e essa com os germânicos vai ser um problema sério, que pode realmente colocar Roma em um perigo existencial, e veremos ela na semana que vem, porque tem muitas batalhas importantes e não vai dar tempo de falar hoje. Hoje a gente vai ver a primeira, que acaba primeiro, e a de menor escala, que vai ser a guerra contra os numídeos, ou melhor, contra Jugurtha. Essa guerra vai ficar conhecida como a Guerra Jugurtina, e ela vai se passear ali no reino da Numídia. A Numídia, a gente já vem falando deles, ou dela, né, desde a Primeira Guerra Púnica, mas na Segunda Guerra Púnica, onde ela é mencionada várias vezes, né, a cavalaria Numídia era a cavalaria mais sensacional ali do Mediterrâneo todo. Eles ficavam ali no norte da África, eles começam como clientes cartagineses, né, ajudando principalmente o Aníbal em toda a sua empreitada, e Cipião africano, que então vai conseguir dividir o reino da Numídia e vai achar no Massinissa um apoio para dar fim nos cartagineses, e como prêmio o Massinissa vai assumir o trono da Numídia. Numídios então passam a ser clientes romanos e ajudar os romanos nas suas batalhas. Eles ajudam na terceira, desde a segunda, na Terceira Guerra Púnica, na guerra contra os gregos e na guerra contra os hispânicos. Eles estão sempre agora ajudando os romanos, e fazia aí quase 100 anos que eles já estavam ajudando os romanos, né? O que acontece é que o rei da Numídia vai morrer, o filho do Massinissa, né? E ele vai deixar o trono para seus 3 filhos. 2 filhos biológicos e mais um filho adotado, que parece que era um sobrinho dele. E esses eram o Jugurtha, Aderbal e Empsal. Só nome bonito. O Jugurtha não estava afim de dividir o poder, e assim que ele assume, né, a sua parte no reino, ou a sua parte na herança, ele já logo se encarrega de dar fim no Empsal, e o Aderbal foge para Roma para não ser morto, né? Então ele vai lá pedir ajuda dos romanos, vai lá expor o caso, pedir uma arbitragem, né, para os romanos decidirem. O pai tinha deixado via testamento mesmo o reino para os 3, um já estava morto, né? Mas os romanos então mandam uma comitiva lá para Numídia para resolver essa treta. Eles então, aparentemente, essa comitiva vai ser subornada pelo Jugurtha, e o reino vai ser dividido, com o filé mignon ficando com o Jugurtha e o resto ficando com o seu irmão, com o Aderbal. Um pra você, um pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Mas o Jugurtha, ele não sabia dividir muito bem. E mesmo ele tendo ficado com o filé mignon ali da Numídia, ele ainda acha que não é o suficiente e não tá curtindo essa ideia de dividir poder. Então, em 113 a.C., ele vai atacar o território do seu irmão e vai chegar na sua capital, que é a cidade de Cirta, cercar a capital, começar a causar. Só que nessa cidade de Cirta haviam vários itálicos, né? Comerciantes, colonos, gente que fazia negócio. Então, assim, ali era um hub importante de navegação. Então tinha gente ali que tomava conta de portos. Tinham vários oficiais, né? Romanos e cidadãos itálicos e mercadores e etc. Que eram pessoas com cidadania romana e até então intocáveis, né? Esses itálicos, eles ficam do lado do Aderbal, porque o Jugurtha, causando na região, tá atrapalhando o comércio, tá atrapalhando os negócios, e eles não gostam dessa atitude e ficam do lado do Aderbal. Esse apoio dos itálicos faz Aderbal ficar mais tranquilo, achando que o Jugurtha não ia ser louco de provocar os romanos. Porém, o moleque era louco, e ele cerca a cidade, ataca a cidade e consegue capturar e matar o irmão, e mata junto esses itálicos que ficaram do lado dele. Assim que a notícia chega em Roma vai ter que tomar uma providência, né? Uma coisa é uma treta interna ali, para ver quem vai ser o rei que vai ser subordinado a Roma. Mas agora que ele matou cidadãos romanos, agora o buraco ficou mais embaixo. O Senado estava com outros problemas, né? A gente viu que vai ter esse problema com os germânicos que já está acontecendo, problemas internos. Então o Senado fez vista grossa o máximo que deu. Agora não dá mais. E eles vão ter que declarar guerra. O primeiro cônsul enviado para lá é um tal de Lúcio Calpurnio.
Ele chega, tem uma pequena batalha e logo vence a guerra. Vence, estou fazendo entre aspas aqui com meus dedinhos. Porque apesar da vitória, ele dá um tratado de paz super, hiper bom pro Jogurta, né? Deixando basicamente ele rei da Numídia ali sem nenhum tipo de sanção, o que parece muito estranho. Então logo esse pessoal vai ser chamado em Roma aí, porque parece que houve suborno, que o Jugurta deu uma grana e fez um acordo aí ali com o Lúcio Calpurnio. Ele vai para Roma então, o Jugurta, para ser julgado, para ter o processo lá. Ele suborna os tribunos que estão tomando conta do caso e impedem os processos de recolher provas. Eles fazem alguma manobra processual ali que deixa o Jugurta livrinho da Silva. O cara foi acusado de suborno e suborna os juízes para ser liberado da acusação de suborno. O cara era fera demais. Bom, não só isso, ele ainda tinha um primo dele que estava refugiado em Roma e ele contrata um assassino ali para dar fim nesse primo. O Senado romano então fica a pé da vida com ele, ele foge da cidade e parece que a guerra vai ter que continuar. O Jugurta conhecia muito bem os romanos, havia lutado com os romanos na Espanha por muitos anos, lutou com o Cipião Emiliano que destruiu Cartago, então ele já sabia como eram as táticas, sabiam como era a logística, conhecia a política romana e todo mundo que ia ser enviado lá ou não conseguia nada, né, ou muito pouco e o Jugurta continuava livre, leve e solto, né. Começa a rolar várias acusações de suborno, que todo mundo que ia lá, o Jugurta dava uma grana pra não acontecer nada demais, o que aparentemente é verdade, mas tem outra coisa, né. Os numídios eram cavaleiros fantásticos, eles andavam sem sela, era um povo pastor seminômade que usava, né, os seus cavalos para tocar rebanho, então assim, nasciam nas costas de cavalo. O forte dos romanos era infantaria, então além desses subornos, o Jugurta sempre vai usar uma tática de não enfrentar os romanos diretamente, de ficar atacando o seu trem de bagagem, de atacar unidades que estão ali desprotegidas e nunca oferecer batalha campal para os romanos, né? Então essa combinação de tática de guerrilha com subornos para as pessoas certas fazem a guerra com o Jugurta não chegar a lugar nenhum. E o Senado romano vai passando os anos, então eles resolvem mandar 109 a.C. o cônsul Cecílio Metelo, aquele patrono do Mário, né? Até o Mário vai com ele na sua entourage, aí na sua comitiva como um oficial, né? E o Metelo era famoso por ser um cara bem honesto, não aceitava propina e já era muito rico, né? Não vai ser um subornozinho que ia fazer. Ele estava mais preocupado em fazer o nome dele, em acabar com a guerra, ganhar um triunfo. Era para ele muito mais importante. Então ele conduz a guerra com mais seriedade, mas assim que o Jugurta percebe que não vai ter negócio, né, que não vai ser o dinheiro que vai livrar ele então começa a fugir e adotar a estratégia fabiana de não oferecer combate, de só ficar mesmo atacando retaguarda e pessoal que está procurando comida e, né, como posso dizer, comunicação romana, causando um monte de problemas, mas nunca oferecendo combate direto. E aí é durante esse primeiro ano aí do consulado do Metélio que o Mário então começa a ter ideias. Ele começa a entender toda essa fragilidade que o Jugurta está explorando dos exércitos romanos, principalmente da sua logística, do seu trem de bagagem, que é sempre muito lento e vulnerável, e o Jugurta tira muito proveito disso. E ele começa então a querer pegar de amigão dos soldados, né? Ele tá indo lá como um legado, que seria tipo, não sei, um coronel, alguém embaixo do general ali, mas um alto oficial ali que tomava conta dos acampamentos, começa a ficar super brother dos soldados, começa a falar: eu sei o que tinha que fazer, a gente tinha que fazer assim, assado, se eu tivesse com o comando da guerra eu já tinha dado um fim nisso. E ele começa então a boicotar ou minar o seu superior ali, o cônsul Metelo, porque ele quer o comando da guerra para si. Ele então decide que vai concorrer a cônsul e o Metelo fica bem pé da vida com ele, tenta barrar isso de toda a maneira possível, mas no final ele vai acabar liberando Mário, que vai concorrer a cônsul, vai fazer a sua plataforma, a sua campanha toda em cima dessa guerra com o Jugurtina,
dizendo que ele vai dar um fim, que ele vai resolver e tal. Ele vai ser eleito, mas o Senado, por não gostar muito dele, né, não dá o comando da guerra jugurtina para ele, da guerra da Numídia. Ele vai fazer então como o Cipião Africano fez na Segunda Guerra Púnica, vai apelar para a Assembleia Popular, para a Assembleia do Povo, e vai assim então conseguir o comando da guerra. Então em 108 a.C. ele retorna a Numídia, agora como cônsul, e vai pro pau, para cima do Jugurtha. O Jugurtha não era bobo nem nada e foge dos romanos como o diabo foge da cruz, o que ele já vinha fazendo com Metelo desde o começo. O Mário então vê que não vai conseguir pinçar ele, prender ele num canto e eliminá-lo, né? Tem que recorrer a outra estratégia. No reino da Mauritânia, um reino ali do lado dos numídios e que também era um parente do Jugurtha, que era rei lá, acho que era o sogro dele, o Mário manda um oficial seu pra lá, um tal de Lúcio Cornélio Sulla. Guardem esse nome, Sulla, vai ser muito importante daqui pra frente, para conseguir fazer um negócio com esse rei, de suborna esse rei então convida o Jugurtha lá para um jantar no seu palácio para combinar uma estratégia contra os romanos, e quando o Jugurtha vai lá, ele é acorrentado e preso e entregue ao Mário. E assim vai ser o fim da Guerra Jugurtina, que já demorava anos e anos. O Mário vai conseguir dar um fim, não foi no campo de batalha, vai ser sorrateiramente, e ele vai levar os louros dessa vitória, né? E vai criar uma pequena inimizade aí com o Sulla, o seu oficial, seu tenente, que resolveu isso, que ele que conseguiu subornar, conseguiu contato, fez tudo e não levou nada de crédito. O Marião dominou todo o crédito. Isso vai gerar outras tretas que veremos no futuro, mas por enquanto era isso. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, essa foi a guerra menor que o Marião deu jeito. Enquanto essa guerra estava rolando também, tribo dos Címbrios e dos Teutones, duas tribos germânicas, a gente vai abordar mais sobre eles, o que aconteceu, estavam também em guerra contra os romanos faz um tempo e estavam dando muito trabalho. E no ano 105 a.C., vai acontecer a batalha de Aráusio e os romanos vão ter cerca de 80 mil soldados mortos, equivalente a 16 legiões, 4 exércitos consulares. Então assim, foi uma derrota igual ou maior que a batalha de Canas para o Aníbal, e depois dessa batalha o Senado fica em choque porque os germânicos poderiam invadir a Itália a qualquer momento. No desespero, eles vão então eleger para ser cônsul de novo no ano 105 a.C. o Mário, porque ele parece ser a única pessoa capaz, ter habilidade suficiente para lidar com essa ameaça. O Marião, ele ainda estava lá na África resolvendo as tretas ali ainda, mesmo depois de ter dado fim no Jugurtha, e ele vai ser eleito em absência, sem estar lá concorrendo, o que já não era uma coisa normal, mas tamanho desespero do Senado vai ter que fazer isso para ele. Ele então entende, né, dos problemas do exército romano e vai embarcar numa série de reformas que vai revolucionar o exército romano e transformar ele nessa máquina de guerra que mora no nosso imaginário. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma nua e crua. Bom, então o exército romano era o exército manipular até então, né? Aquele que lutava com 3 linhas de infantaria pesada principal, que eram os rastates, os principes, os triares. Tinham mais os velites, né? Que era infantaria leve ali na frente, e cavalaria. Então, eu posso dizer, uma legião ia ter cerca de 5 mil soldados, com 1.200 velites, 1.200 rastates e principes, que eram as linhas de infantaria pesada, e a última linha dos veteranos, a linha dos triares, iam ter 600 e mais cerca de 800 cavaleiros. Isso compõe uma legião, né? As legiões, né, eles iam ser divididos em manípulos, essas tropas, que seriam um corpo de 120 soldados, por isso o nome de legião manipular, e eles, quando estavam em formação, andavam em formato de tabuleiro de xadrez, né, só com os velites na frente, fazendo uma linha contínua, escondendo essas 3 linhas de infantaria pesada que vinham como tabuleiro de xadrez, né? 120 homens, um espaço para 120 homens, mais 120 homens, um espaço para 120 homens, e aí na segunda linha vinham 120 homens cobrindo esse buraco, né? Da frente deixava um espaço 120 homens, outros 120 homens, e andavam como se fosse um tabuleiro de xadrez ali. Essas tropas, né, ainda eram soldados cidadãos romanos e dos seus aliados que tinham que ter posse para participar, tinham que prover o seu próprio equipamento, então eles
compravam sua espada, seu escudo, sua armadura, etc. E ele era composto, né, da classe média alta para cima, digamos assim, né? Tinha que ter propriedade, então eles também, na hora de se locomover, eles levavam seus escravos, levavam mulas, então o seu trem de bagagem, né, que era como um corpo à parte. Então um exército de 5 mil, uma legião, quando eles estavam marchando ia ter às vezes 10, 12 mil soldados não, pessoas, porque 5 mil soldados, mais vinha cozinheira, escrava, prostituta, mercante, todo mundo atrás ali, e isso atrasava muito a marcha e a logística romana como um todo. Como a gente já viu, depois de Roma conquistar o Mediterrâneo, a concentração de renda fica tão grande que vai ficando cada vez mais difícil achar soldados, né, e repor soldados. E depois que Roma acabou com a resistência no Mediterrâneo, ali derrotando Cartago, derrotando os gregos e anexando, né, derrotando a Macedônia e tudo, os romanos não tinham mais lutado em tão larga escala assim como estava acontecendo na guerra contra os germânicos. Então, quando a gente viu aí, já perdeu os 80 mil homens numa vez só, se torna quase impossível recompor esses exércitos com pessoas, cidadãos, com propriedade e tal, né? A gente já viu que essas requisições de propriedade vinham baixando ano a ano, porque estava cada vez mais difícil achar soldado, né? Então no começo você tinha que ter propriedade equivalente, sei lá, 500 mil reais para poder entrar no exército. Aí depois foi baixando para 400, 300, 100. Já tava, tu tem um pogobol, tu pode participar. Mas já tava até difícil achar quem tinha um pogobol para participar. O próprio Mário, né, quando foi para Numídia lutar, ele pediu pro Senado para isentar ele de achar soldados que tivessem propriedade, para ele poder recrutar qualquer cidadão. E o Senado já tinha permitido isso, até porque muitos soldados estavam sendo direcionados para o norte na guerra contra os germânicos. Então, quando Mário assume esse consulado em 105 e começa então uma reforma do exército romano, a primeira coisa que ele vai fazer é excluir a necessidade de ter propriedade para participar do exército romano. Agora é querer para entrar. As legiões, né, tinham vários estandartes: a águia, o javali, o minotouro, o cavalo, o lobo. O Marião vai dar fim em todas elas, só vai ficar com a águia. A águia agora vai passar a ser o símbolo das legiões romanas de todas elas. Mas essa foi a menor das mudanças que Mário fez. A gente já tem o episódio 15 que fala da primeira mudança de falange grega para o exército manipular romano. Então, quem não sabe disso, vai lá, ouve o 15º episódio, que agora eu quero focar e rapidamente só falar dessas reformas do Mário. Então, além de excluir, né, esse direito, a necessidade de propriedade para se alistar, né, agora basta ser cidadão romano ou de algum aliado e você pode participar. Agora o Estado então vai ser obrigado a prover o equipamento para essas pessoas, porque eles não terão dinheiro para comprar, então o Senado que vai prover. Antes também ia ser um exército de milícia, onde você se recrutava a cada ano para participar de uma campanha, depois o exército desbanda, volta para casa, no outro ano tem que chamar outras pessoas, pode até ser a mesma, mas assim, não era um exército profissional. Ele vinha, se alistava, deixava o que estava fazendo para lutar e depois voltava para sua rotina normal. Agora não, o exército vai ser profissional, soldados vão ter salário, vão receber o equipamento, vão servir por 16 a 20 anos e quando terminarem vão receber um pedaço de terra em compensação. E claro, eles ainda vão poder roubar e ter os espólios de guerra quando conseguirem dominar um exército, uma cidade, né, o que já era meio tradição. Então agora essas pessoas vão servir durante o ano inteiro, vão ser soldados profissionais por 16, 20 anos da sua vida, vão treinar que nem louco, vão receber equipamento de primeira linha, bancado pelo Estado, vão ter um salário e vai ser agora a pobretada que vai servir no exército. Chega, a elite também já não queria mais ficar lutando, tem muito problema ter que ir lá para PQP lutar. Antigamente, né, o exército romano foi pensado para defender sua cidade, não ir andar às vezes 2 continentes, milhares de quilômetros para brigar e ficar lidando com vida militar, se eles têm lá podendo desfrutar do bom e do melhor em Roma. Então manda a pobretada lá, que eles já estão agitando aqui por causas, então vai lá lutar e morrer, a gente fica aqui administrando e curtindo a vida. Os oficiais ainda vão vir em parte da aristocracia, mas o Mário também vai promover via meritocracia, pelo menos para virar centurião, os oficiais mais baixos assim, agora não necessariamente vai vir por título e sim por mérito, capacidade. Ele também vai lutar
mudar a forma que o exército luta, não vai ser mais manipular, um manípulo de 120 pessoas, agora a menor unidade, quer dizer, a menor unidade não, a unidade padrão vai ser coorte, que é uma unidade com 600 pessoas, sendo eles 480 soldados, comandados por 6 centuriões e com mais 120 auxiliares, não é bem o nome certo, mas é tropas não combatentes, que eram engenheiros, pedreiros, ferreiros, que ficavam lá responsáveis por consertar armadura, fazer trincheira, levar equipamento, levar água, tirar soldado ferido. Eles tinham tropas de suporte, digamos assim. Esse coorte ainda ia ser dividido em unidades menores, né? A menor ia ser um conturbanium, que eram 10 homens, sendo 8 legionários, 2 não combatentes, né? Comandados por um oficial, o decano. E aí 10 desses conturbanium fariam uma centúria, e 6 centúrias fariam uma legião, e uma legião teria então cerca de 6.000 pessoas, 4.800 legionários e 1.200 não combatentes, tropas de suporte. Também não andariam mais em tabuleiro de xadrez, manteriam as 3 linhas, mas em vez de vir como tabuleiro de xadrez, teriam 3 linhas com um corredor entre elas. Então um bloco de 600 pessoas, um corredor, um bloco de 600 pessoas, um corredor, um bloco de 600 pessoas. E isso, né, 3 linhas atrás, assim. Então atrás tinha um bloco de 600, uma fileira de 3. E corredor, 3 blocos de 600 um atrás do outro. Um corredor, 3 blocos de 600. A ideia era dar mais flexibilidade, mais suporte mais rápido, porque principalmente contra os numídeos, que conheciam bem as táticas romanas, eles conseguiam cercar e aniquilar manípulos de 120 pessoas, né? Muito fácil. Os cavaleiros vinham lá, cercavam eles, matavam e fugiam. Não dava tempo para os outros manípulos, para as outras tropas darem suporte. Então agora essas coortes seriam mais coesas e mais fácil de dar suporte um para outra. E por último e mais importante também, ele acabou com as tropas não, né? Mas com o trem de bagagem, que mulas e prostitutas, esse pessoal que vinha junto e atrasava o exército, né? Agora cada legionário era responsável por levar todo o seu material, então ele levava além do seu material militar, seu material de construção, e essas tropas de apoio também levariam um monte de coisa, e eles tinham que marchar dezenas de quilômetros por dia para treinar, cheio de equipamento. Por isso eles ficam até conhecidos como as mulas do Mário, né? O pessoal começa a chamar os soldados de mulas do Mário, porque ele meio que acaba com as mulas, com os burros que levavam as coisas, faziam esse trem de bagagem, e agora os próprios soldados carregam esse material todo. Bom, pessoal, vou parar por aqui hoje, que o episódio já tá muito grande. Você é maluco, é? Semana que vem eu falo mais um pouco sobre essas mudanças todas que o Mário fez, e a gente vai entrar na guerra contra os símbrios, veremos ela desde o começo, e as derrotas, e como o Marion vai dar um jeito e sair por cima. Beleza? Fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!